Boa noite, minha gente maravilhosa. Quero saber se você já ouviu falar sobre dorama. Pois é, hoje nós vamos ter uma super conversa com uma autora muito querida que já passou por aqui, trazendo outras obras, que é a R.M. Ferreira. R.M. Ferreira vai trazer um dorama com tempero brasileiro, uma obra maravilhosa chamada Apenas por Hoje. Tá curioso, tá curiosa? Vem com a gente, porque ela promete romance, com muita ação, com muita paixão, envolvimento também do leitor, porque ela é muito hábil nisso. E ela também sempre prepara um vocabulário maravilhoso. Tem muita surpresa por aí, minha gente. Vem com a gente, vem. Eu vou dando aqui boa noite para essa gente querida, maravilhosa e vou convidar aqui para entrar inicialmente a R.M. Ferreira. E aí na sequência a gente vai chamando a Natasha. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando nessa super live que promete. Oi, R.M. Ferreira. Boa noite, querida. Só Boa aguardando noite. pra O que te deu ver. errado dessa vez? É só inverter a câmera. Geralmente tem um botãozinho ali logo abaixo que tem duas setinhas formando um círculo. Aí aperta nela que ela inverte. Duas setinhas. Não estou vendo as setinhas. Não estou vendo. Na parte de baixo, Não, não vejo. vamos lá. Natasha, ah lá, no meio da tela. Ah, no meio da tela. Ah, e Pronto, agora sim. Natasha. Achei! Aê! Achei! Ai, que delícia, que Vai ser delícia. tonta! Vai ser tonta! Tudo certo, é isso mesmo. Essa tecnologia cada dia tá mais inventiva aí e a gente vai se adaptando, né? A gente que vai chegando aí no meio disso tudo. Oi, Natasha! Oiê! Muito boa noite, Oi, gente. gatinha. Que loucura hoje de dia. Olha, vou te falar, estamos aqui na nossa. Tá. Se a gente for contar desde o dedinho de prosa, nós estamos na nossa terceira live. E Que isso? Terceira live do dia. Estamos nos corres aí. Mas Rosa, ai, eu já chamando de Rosa, porque ela se identifica como R.M. Ferreira. Pode chamar de Rosa, né? Não, pode chamar de Rosa. Eu já até expliquei o Que é o bafão seu, do o seu nome RM, do literário. Rosa, isso, né? E no final todo mundo sabia que a RM era a Rosa Maria, professora deles, e tá tudo certo, é isso mesmo. Perfeito. Vamos que vamos. Menina, eu fui Vamos. pesquisar sobre a questão de dorama. Eu já tinha ouvido a palavra, já sabia que tinha aí uma relação asiática, né? Sim, E aí, mas eu não tinha visto ninguém até o momento, né? Nenhum escritor brasileiro escrever um dorama e ainda mais explorar espaço nacional. Conta pra sim. gente o que foi que te impulsionou a escrever esse dorama. Foi o seguinte, eu tenho o impulso, né, o que me levou a escrever tem nome, endereço e telefone. Eu sei o nome, infelizmente não sei o endereço e nem o telefone, você entendeu? Porque estava eu um dia assistindo a Netflix e aí aparece a chamada de uma série coreana, um dorama, né, chamado O Rei Eterno. E apareceu ali a imagem de um ator coreano chamado Lee Min-ho. E eu olhei para aquele homem na televisão e falei, meu Deus do céu, que bonito. Que é isso? Eu nunca, ele parecia uma pintura de tão bonito, de tão bonito. E fui assistir, a série é muito boa, inclusive, muito interessante. E aí juntou, né, aquela paixão meio que imediata pela beleza do Lee Min-ho, que acabou se mostrando posteriormente um grande ator, inclusive. Ele fez recentemente uma série
chamada Pachinko, uma produção coreano-americana excepcional, que fala de um romance ambientado na Coreia pré-Segunda Guerra Mundial, né? E fala de um amor difícil, impossível, entre uma jovem coreana e não sei se um mercador japonês, enfim. Todo aquele contexto da guerra que é muito traumático até para a própria história da Coreia. Sim. Mas, de qualquer maneira, né, eu achei o cara muito bonito. Ali que eu me interessei pelos doramas, eu nem sabia da existência das séries. E juntou meio que a fome com a vontade de comer. Eu queria fazer, quando eu escrevi a primeira edição de Apenas por Hoje, eu queria fazer um romance rápido, uma história rápida, entendeu? Que as pessoas sentam lá e sentam e leem e tá tudo certo. Não foi assim. Claro, Tem nada que eu escrevo. gente, tem tudo isso no meio. Tem romance, tem paixão. Gente, só você. Tem de tudo lá dentro. E vira um rocambole o negócio. Porque assim, olha só, eu não conhecia nada da Coreia. A única coisa que eu conhecia era o Lee Min-ho. Eu não conhecia a história da Coreia. Olha que eu sou formada em história, não tinha a menor ideia do quanto foi traumática a relação da Coreia com o Japão. Na verdade, o Japão invade a Coreia e são assim, décadas, né, de campos de concentração, enfim. E fui percebendo uma série de coisas, desses elementos nos doramas que eu fui assistindo. Por exemplo, há uma recorrência de um vilão ser japonês, entendeu? Olha e eu aí. só fui entender isso quando eu fui pesquisar para escrever Apenas por Hoje. E, além disso, havia uma lembrança minha da minha adolescência. O primeiro Sabrina que eu li na minha vida era uma história, quem não é, né? Era uma história basicamente uma síndrome de Estocolmo. A história de uma moça que está no sul da França, vai para uma casa que ela conhecia, enfim, está de férias, e ela acaba caindo no meio de uma operação russa, né, de um cara que estava lá, enfim, ela acaba presa daqueles agentes. Ela tem ali um relacionamento com um camarada que, salvo engano, se chamava Thor. Não tenho lembrança. Mas a história ficou na minha cabeça, né? Então, eu juntei uma coisa com outra, né? Era para ser isso, só isso, uma historinha simples, básica, né? E deu no que deu. Vou variar, né? Virou aquele rocambole. Você sabe, Rosa, que eu fui pesquisar o Lee Min-ho e achei ele assim, o meu número. É mesmo? Tipo, 1,87 m. Eu falei, gente, o que é isso? Ele é enorme. E eu fui percebendo algumas coisas. Repara que a Natasha já tá vermelha, gente. Olha lá, já Sei, eu vejo. Olha lá, ela fica vermelha. Eu acho tão bonitinho. Só que tem uma coisa também com a Natasha. Quanto mais picante a conversa, mais vermelha ela fica. Então ela acaba chegando tudo de roxo. É isso aí. 50 tons de roxo. Mas, voltando à vaca fria, o que eu reparei? Né? Tanto o Lee Min-ho como os meninos do BTS, né, do BTS, eles são fora da curva, entendeu? Eles são fora do padrão coreano porque eles são muito altos. Né? O padrão 1,70 m para baixo, 1,60 m, 1,73 m. Eles são altíssimos. Né? E o Lee Min-ho é um cara que tem quase 1,90 m. Agora, você imagina o tamanho do homem. Agora, para compor o meu Quintan, que, aliás, é o Quintan-woo, né? O nome Quintan é um dos personagens que o Lee Min-ho interpreta em um dorama chamado Inheritos, ou Herdeiros. Né? Ele faz um rapaz chamado Quintan. Né? Só que o meu Quintan, ele tem pai brasileiro, né? A mãe é coreana, mas o pai é brasileiro, o pai é negro. E foi, inclusive, não uma brincadeira, né? Mas uma forma de trazer para o dorama, para o meu dorama, um aspecto da cultura coreana que
as Marias Rachid, né? Essa brincadeirinha, não se percebe, né? O quanto a relação do coreano com a Adorei! Maria Rachid. Maria Rachid. Na Coreia, no geral, as pessoas não são tão brancas quanto aparentam nas fotos, nos filmes, né? Boa parte é filtro. Por quê? Isso tem a ver com a cultura. As famílias nobres, né, do período de Joseon, acho que, se não me engano, Joseon, não sei, não tomavam sol. Então, o padrão de beleza é a pele clarinha, né? No geral, o restante da população é mais amorenada por causa do sol. E aí, quando eu fui ver fotos do Lee Min-ho, inclusive, né, sem filtro, falei, não. Ele está muito mais para o meu quintan, né, do que para aquele padrão, né, de beleza coreano. E isso tudo eu mostro ali no romance, né? A relação dele com o avô, porque o pai dele não foi aceito, o pai biológico, o Antônio, né? O pai dele era escuro, enfim, né? Todas essas coisas. Já passei dessa parte, né? Eu tô mais ou menos ali no meio. Acho que amanhã, se tudo der certo, eu termino. Porque é uma leitura bem gostosa, né? Você apresenta pra gente 41 capítulos. E essa é a segunda edição. O que mudou da primeira? Qual foi o que você tratou agora para essa segunda edição? Para que se você incorporou ou se você fez pequenos ajustes textuais? O que você trabalhou em cima dessa proposta nova? Um pequeno detalhe rapidinho, vamos brindar, porque eu preciso tomar meu suco, gente. Eu não tô destruindo nenhum vinho, tá? Eu tô tomando suco integral de uva porque o calor tá brabo aqui. Bora brindar. Muitos leitores e leitoras para nossa querida. Brindando com a vinícola Piagentini, né? Que é copo de vovó. Né? Perfeito. Agora conta o que você mudou. Só que ela bebe água. As 3 coisas, Natasha. Eu fiz uma asepsia no texto. Vivia dizendo que aquilo era uma plantação de ponto de exclamação. Entendeu? Nossa Senhora! Você olhava, era um ponto de exclamação que subia. Então, eu fiz uma asepsia nesse texto, corrigi várias coisas, outras passaram, mas é da digitação, né? Sempre passa. E fiz uma coisa que as leitoras cobraram durante muito tempo mesmo, e eu reconhecia. O livro não terminava, entendeu? A primeira edição não terminava. E aí eu escrevi 2 últimos capítulos, e acabei não terminando também. Por quê? Porque, na verdade, se a gente for trazer a história para o campo da verossimilhança, quando a Maria Laura chega na Coreia, o impacto cultural vai ser muito grande. Entendeu? O Kim, ele não é um cara qualquer. Entendeu? Ele é um cara que é um agente, ele é ex-militar, ele é um agente da Interpol. As meninas não gostam que eu falo, mas o Kim é um assassino, entendeu? Ele pode ser o mais difícil, né? É o famoso bonito ordinário. Exatamente. Ele fala isso para Maria Laura. Quando ela disse, é um cara perigoso, né? Ele falou assim, olha, eu não sou flor que se chegue, mas isso eu já sabia. Então, você veja, quando essa moça chegar na Coreia, tudo isso vai pesar. Além do fato de ele ser CEO, né, de um chaebol que é, assim, gigantesco. E ali, né, é óbvio que a relação deles, de alguma maneira, iria se estranhar, né, nesse futuro possível. Por isso, ali no último capítulo, eu coloquei mais um elemento, que é o irmão postiço, o Kim Jin, né? Que dá para fazer uma brincadeira com o nosso português, né? Que ele pode aí trazer coisas novas. Exatamente, né? Então, assim, eu terminei, mas deixei a possibilidade de um volume 2, né? Ele todo está na minha cabeça, inclusive, em que essa história efetivamente vai se fechar. Então, o que eu fiz, né, nessa segunda edição foi fechar a história no Brasil, em Paraty, né? Fecha ali com o casamento dos dois, né? Ele indo ali no mar, né? E os dois indo para a Coreia, com todas as pontas, né?
que com certeza vão estourar quando eles chegarem na Coreia, quando eles chegarem em Seul. Porque ela vai ter que se relacionar com a família dele, ela vai ter que se relacionar com a mãe, com o pai, com toda aquela família imensa, né? Eu fiquei muito impressionada, gente, com os pronomes de tratamento que existem na linguagem cotidiana da Coreia. Você, como boa escritora, eu não esperava menos que você fosse trazer aí glossário, eu não esperava menos. Foi tudo. E na primeira edição, o glossário ficava no final, entendeu? E aí eu falei, olha, quer saber, eu vou pôr a nota de rodapé. Porque aí fica mais fácil. Porque, gente, vamos combinar. É uma língua muito difícil. Muito difícil, muito complicada. E eu deixei lá no Papo Autor, eu deixei isso claro para as minhas leitoras. Eu falei assim, olha, eu usei o Google. Né? Se você está afim de aprender o coreano, né, vai para uma escola, não se fia em mim, não. Com exceção dos elementos que fazem parte, né, da história da Coreia, né, de acontecimentos políticos, né, como a prisão do CEO da Samsung, a prisão da presidente, né, da Coreia, que foi presa por corrupção, enfim, a relação muito próxima dos chaebols com a política, enfim, né, tudo isso faz parte da pesquisa e está lá. Né? Agora, não se fiem por mim no coreano, né? Vai dar errado. Vai dar confusão. Ó, a Gleina tá aqui já falando pra gente algumas coisas. Você sabe que a Gleina é é a responsável do seu fã-clube aí de milhões de leitoras. Eu sei, sabe a disso. Gleina é ali a menina do pompom. Sempre antenada com todas as novidades da RF. Beijo enorme, gatinha, enorme. Muito obrigada. Ela tá dizendo que ela é só amor, só amor. Ela é só amor. E aqui ela diz que ela leu Sabrina, leu Júlia e leu Bianca. Eu li Sabrina e Bianca. Júlia eu não cheguei a ler, se não me engano. Foi Sabrina, muita Sabrina e Bianca. Aí ela tá dizendo aqui, ó, que a Natasha vira um pimentão, kkkk. E aí tá falando pra você, Rosa, tentar explicar pro Kim o Buco Buco. É o Buco Buco. É o Buco Buco. Diga lá. Porque é uma cena muito legal, né? É aqueles momentos de fofura by Kim Tan. É uma cena muito legal quando eles estão na livraria da Claudinha, em Paraty. E a Claudinha, quando eles se apresentam como marido, né, da Maria Laura, e a Claudinha disse que ia saber de tudo, né? Inclusive o Vucu Vucu. Quando eles saem, até o primeiro Vucu Vucu. Aí a Claudinha vai fazer o café e tal, eles vão lavar as mãos. O Kim olha lá e fala assim, Laura, o que é Vucu Vucu? Eu não paro ver, né? O que é Vucu Vucu? Que delícia. Ele é muito fofinho. E a Maria Laura completamente destrambelhada, né, gente? Então, gente, sabe o que eu reparei? Não sei se... Enfim, eu tô lá, eu reparei uma coisa em comum nas suas personagens. Que ela sempre, né, a personagem que você idealiza, que você estrutura, né, como uma referência física, né? Enfim, uma referência gráfica aí de personagem. Elas geralmente têm o traço bem abrasileirado mesmo, né? O cabelo cacheado, aquela cor do pecado, os lábios carnudos. Eu achei isso fantástico, fantástico, porque além de você estar fazendo um dorama com tempero brasileiro, no outro livro também o contrato tinha, né? Então, assim, você trazer esse tempero brasileiro, vez ou outra explorar, né, um país de fora, mas sempre voltando à raiz brasileira, você trazer uma mulher e elencá-la, e levá-la com suas características brasileiras, né? Sim, tirando essa ideia de padrão europeu, assim, sabe? De beleza. Uhum. E eu acho isso interessante porque eu gosto de dizer, já falei numa outra conversa nossa,
Olha que isso, as sua minhas capa, personagens gente. ficou bonita, né? Ficou Olha essa linda, ficou capa, linda olha essa essa capa. capa, meu Deus Ficou do linda. céu. E é a Baía de Paraty no final, atrás, né? É a cena que eles viam ao pôr do sol. Né? Muito lindo, ficou muito bonito. Voltando à questão da personagem, eu já falei outras vezes, eu insisto. As minhas personagens, elas são o espelho das minhas leitoras. Então, eu gosto de construir personagens femininas nas quais as minhas leitoras se identificam. Entende? Um jeito que você possa olhar para ela e falar assim, eu me vejo nisso aí. No caso da Maria Laura, tanto tem o aspecto físico, né? O fato dela ser morena, dela ter o cabelo cacheado, mas ao mesmo tempo ela tem o olho, nem é verde, nem azul, não sei o quê, isso é muito nosso. Né? Sim. Você encontra o brasileiro, ele tem todas as cores, ele tem assim, né? Essa mistura Um gostosa. biotipo, isso, né? Que é nosso. Você encontra essas faces. Daí as minhas leitoras, eu acredito, elas se identificam com as personagens femininas, tanto no aspecto físico, ó, tem algo, ainda que não seja exatamente do ponto de vista físico como essa personagem, mas existem elementos, né, do background dela, da história dela, da maneira como ela se posiciona, como ela pensa, enfim, que tem a ver com a leitora. Diga, Natasha. Natasha. Eu levantei a mão. Levanta. Eu ia falar justamente isso da questão das suas personagens femininas, que você apresenta muito essa conversa com elas mesmas, né? Acho que Sim, nós temos a tendência de falar muito, né? A sim. mulher em si. E aí aqueles questionamentos internos, que em alguns momentos são de fato silenciosos e em Uhum. alguns momentos são, né, em voz alta, vamos dizer assim, né? E é isso que fica divertido, né? Porque a gente vai vendo esse conflito interno, porque ela vê algumas coisas, mas não acredita. Como você mesmo falou, né? Ele assim, ele acaba sendo perfeito, porque ele depois da chegada dela, né? Que enfim, algemou e tudo do susto, ele acolhe ela, ele vai buscar ela na chuva, né? Ele seca o cabelo, ele faz. Tudo bem que a primeira janta foi, a segunda ela um miojo, mas depois ele capricha, né? Então. Nossa, É, gente, que luxo! e deixa eu te perguntar Muito uma coisa. brasileiro isso, muito brasileiro isso. Porque o brasileiro preguiçoso gosta de miojo, né? E você, Rosa, fez a descrição do colchonete dele nas cores da mangueira. Você é mangueirense? Não, olha, eu acho o seguinte, eu acho que todo brasileiro, no fundo, ele torce pela estação primeiro de Mangueira, entendeu? É uma coisa meio tradicional, é raiz, não é roots. Durante muito tempo, né, eu torci pela Beija-Flor, sabe? Mas assim, quando a Mangueira ganha o carnaval, Não tem enfim, jeito, né? Não não tem tem, não jeito. Mas, tem. Rosa, outra Sim. questão que eu, assim, já falei em outros momentos contigo e que me aguçam muito é trazer o elemento comida. Comida dentro de uma boa narrativa, de uma boa história. Porque um certo livro aí, bem recente, trouxe para nós a tortinha de limão. Esse livro trouxe para nós a tortinha de damasco e eu fiquei imaginando o sabor da torta, né? Essa simplicidade, né? Dali ser um café coadinho na hora, sentir aquele cheirinho, aquele aroma, junto com a tortinha de damasco, sabe? Isso é muito afetivo. Eu não sei É bastante, vocês, gente, eu não sei é vocês, bastante. mas quando tem comida, eu me envolvo num afeto absurdo. Absurdo, absurdo. Que eu vou querer até procurar aquela comida para eu poder. Natasha traz, ai, a carbonara, que eu, inclusive, sei fazer a massa fresca. Então, assim, essa questão é muito afetiva. Traz, puxa a gente, pessoas que são sinestésicas, que sentem cheiro, sabor. Gente, isso dá uma pimentada na escrita. Eu gosto, eu gosto. E assim, isso aparece em quase todos os meus romances, talvez em todos, entendeu? A relação que perpassa o amor, o sexo e a comida, entendeu?
E quando vocês leram o contrato, eu lembro de brincar com a Natasha, que ela nunca mais ia comer churro da mesma maneira, né? Tem Então, uma cena semelhante em o 3, né? Que é a margarina com ômega 3, enfim, né? Tem muito isso no meu romance, nos meus livros, a relação entre comida, afeto e sexo, né? Aí quando você quem sabe fala você nisso, faz uma ostra no futuro? você sabe que eu nunca comi ostra, cara, eu nunca comi. Menina, mas assim é que você tem que pensar nos diferentes paladares. Tem gente que vai gostar do churro, Não, mas tem mas gente que vai gostar da bobagem, ostra. bobagem, mentira minha, tem ostra sim. Você sabe aonde que tem ostra? Tem aqui, ó. Mar do Desejo, Mar do Desejo. O rei que come ostra. O rei que come ostra, é verdade. Mas enfim, Mensagens né? Eu subliminares desses alimentos, meu povo. Mensagens subliminares. Eu acho, inclusive, acho não, eu tenho esse projeto, eu vou fazer para o ano que vem, eu prometo. I promise. Que é um livro com as receitas dos romances, entendeu? Eu acho que vale a pena. Porque tem muitas receitas, né? Tem o bolo de mandioca lá do Quintan, tem a tortinha de damasco da Claudinha. A torta só pra gente de limão. Né? Aonde tem torta de limão, Gata? Não tinha torta de limão na carta? Era torta de palmito. Gente, torta de palmito. Mas tem limão, a torta dela, a torta de banana, não era que ela fazia? Tem a torta dela. Não era de maçã, mas com canela. De maçã com canela. A de palmito foi lá no outro ambiente. Torta de limão, gente, viajei. A de palmito tá lá no Triskelly. E o Tobias quer que ela aprenda a receita para fazer para ele. Entendeu? Enfim, o que não falta ali nos meus romances é essa relação de comida com afeto e sexo, né? E se eu fosse puxar para a memória, de onde eu teria tirado isso? É lógico que tem a minha família. Minha mãe era uma excelente cozinheira. Minha mãe era banqueteira, inclusive cozinheira de forno e fogão. Mas existe, pelo menos para a minha geração, e eu sei que a Natasha lembra disso, Stephanie talvez não, porque é um pouco mais jovem, mas existe um filme que marca, sabe, a nossa sensibilidade erótica nessa relação de comida e sexo. 9 semanas e meia. Né? Há uma cena fantástica do Mickey da geladeira. Da geladeira. Aquilo ali, gente, é de arrepiar os cabelos do relógio. Você não tá entendendo? Uma cena maravilhosa, maravilhosa, muito boa, sabe? Então, assim, se algo ficou aqui na minha cabeça, né, de uma forma subliminar, com certeza foi, sabe, a cena da geladeira de 9 semanas e meia, com certeza. Né? Enfim. Olha aí. É isso. Gente, eu era tudo é prazer. Eu passei rápido essa cena. Porque são linhas de prazer, né? O degustar, o deglutir, né? São linhas de prazer. De prazer que nós possuímos. Sim, eu comi. Eu lembro do Tobias dizer que gostava muito de comer. De todas as formas. Outra coisa que a gente identifica dentro dos seus textos são algumas palavras que acabam sendo a sua identidade. Por exemplo, a palavra parlamentar não é em todo livro que a gente lê. Mas você traz ela em todas as suas obras que a gente já conheceu. Eu escrevo, sim. Eu gosto das palavras. Existem algumas palavras que eu gosto. E com relação a parlamentar, eu acho até que foi apenas por hoje que eu coloquei uma nota de rodapé. Porque eu tive uma avaliação na Amazon. Aquelas avaliações de hater, né, que a gente sempre tem, né? Eu acho que você mede seu sucesso pelos haters que você atrai. Bem isso. E aí, uma hater escreve para mim, que é uma pessoa falando do 3, inclusive. É um absurdo, né? Um conto é muito raso, história é muito rasa, não sei o quê. E eu já se viu a autora usar a palavra parlamentar, procure um dicionário. Meu Deus do céu. Aí faz questão
faz questão, samba na cara da hater, mostra pra ela que você entende o que tá falando. Aí eu botei uma nota de rodapé, mas aí foi de raiva mesmo, entendeu? Porque hoje, gente, por favor, é assim, sabe, eu fico meio irritada. Porque assim, ler hoje em dia é tão mais simples. Quando eu era adolescente, eu tinha que ler com um dicionário absurdo lá da Aurélio, que era isso, era a maior dificuldade. Hoje não, você tá lendo no Kindle, entendeu? Você toca o dedinho lá, aparece, sabe, o dicionário, vocabulário, tradução. É muito tranquilo, tá na palma da mão. Você pode fazer isso, né? E assim, não que eu use palavras difíceis, eu não uso palavras difíceis. O que ocorre é que eu tenho domínio da ferramenta, da minha ferramenta de trabalho, que é a língua portuguesa, né? Sim, e isso ter essa dimensão é complicado, sabe? Isso significa trazer o debate para o campo da educação, sabe? Nós já falamos aqui várias vezes o quanto a literatura ela tem uma missão, que, né? A literatura como missão. Isso é importante, a gente tem uma missão, que é educar, né? Sabe? E tem que se repensar a escola, tem que se repensar uma série de elementos. Veja, no momento em que a cultura do mundo está na palma da sua mão, né? As pessoas têm dificuldade de lidar com a língua mãe. Isso é muito complicado, né? Não são todas as pessoas, por óbvio, né? Mas eu me lembro muito daquela frase do Einstein. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Você precisa ter o espírito de procura, você precisa ter o espírito de busca, para que você possa ampliar o seu horizonte. Né? O seu horizonte de eventos. Pra não estagnar, o seu horizonte né, mulher? Não pode estagnar. O que é isso? Sim. E para nós que encontramos, né, essas palavras, essas notas, a gente percebe o carinho que você nos dá e a possibilidade de escolha. Quero ampliar o meu vocabulário, quero conhecer esse significado ou sigo em frente? Então, né? É uma escolha sua. Não acho que seja desrespeitoso, sabe? Não acho que, porque eu não vou encontrar leitores. Eu acho o seguinte, tem leitor para todo mundo. Tem leitor para tudo, né? Se de repente a pessoa não se identifica com aquilo que eu escrevo, talvez o que eu escrevo não é para ela. Tem outros livros, tem outros autores muito bons e que vão ao encontro da necessidade desse leitor, dessa leitora, entendeu? Sim. Eu escrevo assim. Eu não posso, né, me violentar. Não posso. Porque é falta de respeito com a minha leitora. Exato. E com certeza, esse cuidado que você possui, né, de entregar uma escrita de qualidade. Você desmistifica muitas questões. Nós temos, infelizmente, aí, né, como eu já comentei em outros momentos, algumas pessoas que não têm muita atenção com essa questão mesmo de revisão, né? Com essa questão de entregar algo bem feito, um dialeto bem feito, né? Bem pensado, bem harmonizado, que estabelece uma coerência, uma coesão dentro do texto, que deixa as ideias amarradas. E você tem toda essa preocupação. Você desmistifica a ideia que muita gente tem de ficar rotulando, tá? Rotulando romances hot. Tem muita gente que rotula por linguagem e por N fatores. Então, você traz essa ideia de desmistificar, de quebrar o tabu aí, né? De romper com esse paradigma. Sim, porque já falamos outras vezes, como é um romance cujo gênero é escrito majoritariamente por mulheres, cujos leitores são majoritariamente mulheres, né? Dentro do mercado editorial, não é essa coisa de mulherzinha, uma coisa menor, entendeu? Como se o romance, né, fosse algo menor. Mas é porque é escrito por mulheres, mas é porque é escrito majoritariamente por mulheres e lido majoritariamente por mulheres. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um preconceito de duplo gênero, né? De um preconceito com relação ao gênero literário e preconceito com relação ao gênero, né? De quem escreve, de quem lê, né? Não é porque eu sou mulher que eu faço uma coisa menor.
Não é porque eu estou escrevendo sobre o amor em relações afetivas que eu estou escrevendo coisa menor. Não é porque eu estou falando do sexo, da sexualidade feminina, como mulher no meu lugar de fala, porque eu estou falando da minha sexualidade, né? Ora, eu sei bem, né, o que eu gosto ou não, entende? Então, assim, né, é ocupar um espaço que, historicamente, tem sido ocupado por escritores homens. Porque quando a gente fala do erótico, né, a escrita erótica, ela tem sido feita substancialmente por homens. E o erótico, nesse caso, tomado como algo maior. Eu me lembro muito. Você leu 50 Tons de Cinza? Não. Você já leu Sade? Isso é que é, né? Você já leu, né, Vênus das Peles? Você já leu isso, né? Sempre jogando lá para cima. Como se, né, 50 Tons de Cinza, pelo fato de ser um livro que trata de uma história de amor, né, fosse menor. Que o grande problema de 50 Tons de Cinza é o fato de ser um romance romântico. Mas ele não é erótico, ele não é nem se pretende ser. Entende? Sim. 50 Tons de Cinza é uma história romântica. Ponto e fim. Que foi construída sobre o esqueleto de Crepúsculo. Ponto e fim. Né? Exato. E aí, porque como se o romance fosse menor. Não é. Agora, é lógico que dentro desse grande universo, né, literário e desse grande mercado literário, nós temos uma produção em massa que foi ali representada, sobretudo, pelas coleções Júlia, Sabrina e Bianca, né, que foram produzidas em massa aos milhões e comprados aos borbotões. Né? Eram comprados pela Myers Bloom, depois pela Harlequin Books. Né? Entre aspas, põe aspas nisso, né? Livros de donas de casa, era assim que se dizia na época, né? A tal da literatura cor-de-rosa. Porque você podia escrever qualquer coisa e vender para a Harlequin, que ela comprava e publicava. Inclusive, uma época, eu fiz um trabalho a respeito, conversei com uma editora, uma moça que trabalhava na Abril Cultural, e ela falou assim, Rosa, a nossa grande dificuldade com os textos que chegam dos Estados Unidos para cá, porque eles vêm sem revisão. E às vezes eles são tão ruins, né, que nós temos que reescrever. Por quê? Né? Enfim, dá outro papo, um papo muito legal, inclusive. Equipes de escritores que escreviam a toque de caixa, etc., porque tinha que jogar direto na prensa, publicar milhões, para esses milhões de livros chegarem nas bancas de revista e serem rapidamente consumidos. Né? Ora, você tem hoje, né, um espelho dessa produção em massa, que é a possibilidade aberta pelas plataformas de autopublicação, pela Wattpad e pelo Kindle da Amazon. Né? Então, o que eu digo, né, você tem que fazer uma escolha enquanto escritor, enquanto escritora. Você vai alimentar o apetite voraz do algoritmo da Amazon ou você vai escrever um livro, né, no qual você tem cuidado. Então, as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, para alimentar esse algoritmo, né, você tem que escrever um livro a cada 2 meses. É possível? É possível, lógico que é possível. Né? Mas não é uma obra complexa, não é uma obra que tem uma estrutura narrativa maior. Né? Com qual qualidade, né? Com qual qualidade? Eu acho que essa preocupação e esse respeito com quem vai ler é fundamental. É fundamental e é muito nítido que isso é aquilo que você mais preza diante da sua entrega. Né? Então, esse já é o selo R.M. Ferreira. Esse já é o selo R.M. Ferreira. Obrigada. Eu fico satisfeita por ser, só um pouquinho, Natasha, por ser isso, sabe? Algo que me identifica. Pode falar. Não, eu levanto a mão, porque quando eu divido a tela com a Stephanie, eu cutuco ela, né? Ela me chuta minha canela embaixo da mesa. Olha o tricô! Uma briga ali embaixo. Rosa, voltando para o seu enredo, para a sua história.
Qual é a mensagem que você quer passar para as mulheres de uma maneira geral, já que é o seu público, a transformação da Maria Laura? Então, é muito legal isso, que você veja. A Maria Laura, primeiro, ela não tem filtro, né? Ela tem uma leitura da realidade, ela entra naquela leitura e ela começa a viajar nas maluquices dela, entendeu? É muito ela. Ela não para pensar, né? Então ali, no contato que ela tem com o Kim, que é um contato de 2 meses, né, por assim dizer, ela aprende com ele a serenidade, né? O Kim é um cara muito sereno. Então, assim, tanto com relação a Maria Laura quanto com relação ao Kim, existe uma mensagem ali que é uma mensagem muito importante, que é a mensagem do acreditar, do aceitar o outro, entendeu? Porque os dois, apesar de serem pessoas de mundos completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, eles acabam se reconhecendo como 2 meninos que foram brutalmente assediados e maltratados quando eles eram crianças, né? A Maria Laura, ela traz a pecha, né, o estigma do abandono. Ela foi abandonada pela mãe, ela foi abandonada pelo pai, né? A avó morre, o Átila, enfim, ela naquela tentativa de se adequar, naquela tentativa de ser a mulher perfeita para o Átila, no final das contas, o que ela ganha? Um pé na bunda. Uhum. Né? E ali com o Kim, ela consegue ser ela mesma. Mas não é pelo Kim, é a própria situação. Entende? Ela se encontra com Kim, Rosa, justamente porque ele dá essa ideia de cuidado, de proteção, de abraçá-la. Exatamente isso. Ele cuida, entendeu? E ela responde ao cuidado dele com o cuidado também. Tem um lado muito legal da relação da Maria Laura com o Kim, ela não duvida do cara com quem ela conviveu. Quando o Julian Leblanc aparece para a Maria Laura lá em Paraty, depois que o Kim vai embora, e ele joga na cabeça da Maria Laura uma série de possibilidades, olha, ele matou o pai, matou o tio, não sei o quê, né, para poder ficar na presidência da Hanjang, não sei o quê e tal. Ela espera. Eu conheço o homem com quem eu dormi. Então ela não duvida do Kim. E isso é muito interessante, isso é muito bonito. Né? Em geral, até uma das leitoras falou isso para mim, que eu achei isso muito, muito bonito, muito interessante. Porque, em geral, quando você lê os romances, né, a pessoa tem toda uma história com o outro, né? Aí acontece lá uma dúvida, duvida de tudo. Exato. E a Maria Laura não. Mas ela não, eu conheço o Kim. Ela não duvida dele em nenhum momento. Né? Então, acho a relação dos dois muito legal. E os dois conseguem, juntos, né, se abraçarem. Porque os dois tiveram histórias muito terríveis, muito difíceis. Né? Então, tanto ela cuida dele, ela aceita o Kim como ele é, com as sombras dele, né, com os seus opcionais de fábrica, que né? E ele cuida dela, Natasha. Que cor que a Natasha ficou? Gente, a Natasha! Meu Deus do céu! Ficou bordô, ficou roxa, ficou tudo. Eu pensei naquela parte que você descreve, que ela fala assim: será que eu prefiro um pontinho pequeno e brincalhão do que um pontinho grande e bobo? Enfim, gente, conversa censurada. Mentira. Esse espaço é justamente para a gente poder conversar. Mulher precisa pôr para fora. Ela pensa em mexer. Ela pensa em mexer na bolsa dele, a bolsa super mega chique e tal. Ela fica, será que tem camisinha? Será que é POM? Ou seja, em nenhum momento ela cogita que pode ser maior. E acho assim, sabe? As tiradas da Maria Laura são excepcionais.
sabe? Aquele mundo que vai rodando ali na cabeça dela. E convido as leitoras, os leitores a ouvirem a playlist que está lá no Spotify, porque tem assim tudo que aparece na cabeça dela. Tem até a Pablo Vittar, né? Ela vou passar. Eu vi. Ela olha pra ele, não faz comigo, não. E ela tá carente, né? Ela tá carente, ela sabe que ela tomou um pé na bunda, enfim. Enfim, então acho que é isso. Se existe uma mensagem no cara que ela passou. Sim. Então, para encerrar a questão da mensagem, eu acho que a grande mensagem desse livro é: olha, ame. Você vê que a Maria Laura, apesar de tudo, né? Ela falou, não, vai, né? Cai de cabeça, vamos ver o que acontece. E acredite, né? Ali essa coisa, acredite no outro, acredite no relacionamento que você está construindo. Né? Tem nada pior nesse mundo moderno que a gente vive do que o hater de internet, né? A dúvida que é colocada ali no seu relacionamento, na sua feminilidade, na sua inteligência, no seu trato literário, sabe? Confie em você, confie em quem você está convivendo. Né? Você sabe quem que é a pessoa que está do seu lado. Curiosidade, Rosa. Essa hater, esse hater, enfim, é mulher? Eu acho que é. Porque está lá na Amazon, né? Então você não sabe, né? Não tem se é um perfil. Uma definição. Não, porque seria muito brutal, né? Mulher contra mulher aí é uma coisa muito, muito brutal. Que a gente tem lutado muito. Nós temos lutado muito contra isso, contra essa condição que a sociedade impõe que a gente tem que competir entre nós mesmas e não precisamos disso. E competir por macho, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, agora que eu abro parênteses, eu já não tô competindo por macho, gente. Então sejam felizes aí. Eu já dei essa deixa, que eu já encontrei a amor da minha vida. No caso, não é macho, é mulher. Então, olha aí que beleza. Então, por favor, né? O negócio já tá ali, não vai menos, meninas. Briguem pra lá, né? Que é isso, né? Eu acredito muito, Rosa, em pessoas que vêm, que levantam umas às outras, de mulheres que levantam umas às outras. Vamos lá, sabe? Brilhe, vai ser sucesso, você consegue. Favor. Cara, eu tô acreditando em você. Vai dar tudo certo. Por favor, porque sim, olha, é um mundo, a sociedade judaico-cristã ocidental, ela foi construída por sobre o cadáver de que foram queimadas, que foram violadas, que foram tratadas. Sabe? Isso não é possível mais. Não é possível. Isso não é possível da gente aceitar. Sabe? Se você é uma escritora, né? Se a outra escritora não é boa, você não vai falar que ela é ruim, cara. Até chega, né? Ela fala assim, gata, pode melhorar. Entendeu? Mas não tem por que você, em público, escrever qualquer coisa detrativa. Desde que resolvi cair no mercado literário, enfim, demorei muito tempo, sabe, Stephanie? Por medo, por conta disso. Né? Quem escreve, nós somos artistas. O artista é naturalmente sensível, a gente sabe disso. Sim. Né? E daí, custei muito, né? Por medo, enfim, até dane-se, né? Com PH de farmácia. Mas me impressiona bastante a quantidade de pessoas sem filtro que resolve expor autores, sabe? Expor pessoas. Não, filha, não faça isso. Não faça. Isso é feio para você. Né? É como dizia minha avó, isso é feio para você. Porque se você não tem nada de bom para dizer para o outro, então cala a boca. Então não diga. É isso. Sabe? Isso. Se o texto da coleguinha é ruim, se você não tem como ajudar a coleguinha a melhorar o texto dela, então fica na sua. Sim, exato. Entende? É aquela questão. Se não vai ajudar, então não atrapalha. Perfeito. Por favor, né? É o que eu vivo dizendo sobre nas relações que mãe solo tem com os pais de seus filhos que não os assumem.
né? Eu digo o seguinte, o melhor pai ausente é aquele que não aparece. Porque se não é para ajudar, pelo menos ele não atrapalha. Entendeu? Eu acho, já que não está aí, né? Tem uma Tem fala, é uma poetisa daqui de Campo Grande, que a gente já trouxe pro dedinho de prosa em alguns momentos. Não vou lembrar exato, mas ela fala mais ou menos assim: quem podendo não quem podendo não teve vontade de ajudar, não tem nenhum direito a criticar. Então eu acho que é bem nisso, sabe? É bem essa ideia da Eilis Miller, é bem essa ideia mesmo que eu acho que a gente precisa trabalhar. Agora tem um detalhe interessante, né? Tem o outro lado, que é não conseguir compreender a crítica. E aí eu acho que tem a ver com a dificuldade de letramento, entendeu? Aí é uma outra situação. É uma outra coisa, né? Certa feita, eu estava participando de um grupo de uma autora muito famosa, inclusive, e as meninas têm, né, por hábito, sugerir livros e tal. Sugeri o livro de uma determinada autora que eu gosto muito, inclusive. Li os livros, achei assim de uma coragem excepcional. Mas os dois livros pecam por duas coisas. Primeiro, a revisão, sabe? Passa ali, sabe, erros de ortografia e tal, né? Doído você ver um livro tão bom, né? Com esse tipo de problema. E você viu que a menina pagou. A menina pagou para alguém fazer revisão, né? E a outra coisa foi esse o comentário que eu fiz assim, olha, e falei como editora, porque eu tenho uma editora, né? Falei, bom, existem passagens no livro que são desnecessárias, são, né, tijolos que tem ali dentro. Menino, Mardel Malfoy. Eu falei, gente, peraí, não estou dizendo que o livro da menina é ruim, não. Pelo contrário. Eu estou dizendo que a menina é tão boa que faltou a mão do editor. As pessoas não entendem que o editor ele tem uma tesoura na mão, né? Que ele vai cortando as coisas, que é para poder o livro ficar bom. Nenhum livro nasce pronto. Né? Nenhum livro nasce pronto. O Stephen King fala no livro dele sobre a escrita justamente isso, cortar o desnecessário, né? Porque num primeiro momento você discorre o texto com tudo que você acha que é importante, mas depois precisa ver o que de fato é importante ficar, né? Sim. Com o perdão da palavra, a gente vomita mesmo. Às vezes o que tá ali dentro, que tá há muito tempo, vai, pá! Primeiro tem esse momento. Depois a gente para, respira e começa a pensar, pera, isso deve ficar, isso não. E é por isso que existem leitores betas, né? E é por isso que existem editoras, enfim, temos editoras, né? Como você está dizendo aí, né, Rosa? É complicado muitas vezes acreditar, entregar o trabalho e às vezes não corresponder. E a parte mais difícil é essa, cortar, identificar esse excesso, essa sobra, essa gordurinha. É a parte mais difícil. Né? Mais complicado. Por isso, o papel do editor. Né? Me irrita muito no Brasil a ideia geral que se tem no mercado editorial de que o autor tem que chegar para a editora pronto. Velho, ele não chega. Né? Você tem, de um modo geral, essa coisa. Não, eu só vou publicar um autor, as editoras tradicionais, né? Eu só vou publicar um autor que chega aqui pronto. Né? Ora, tudo bem, beleza. Né? Você assim é uma posição como empresário, eu entendo, sou. Mas não existe no país nenhum empreendimento, nenhum investimento na produção do escritor. Ao passo que nos Estados Unidos, que tem um mercado editorial, né, bem mais profissional, né, e de muito mais tempo, na Inglaterra também, enfim, né, e você tem cursos para escritor, você tem cursos superior, inclusive, para formação de escritor. Né? Isso lá acontece de uma forma há mais tempo, de uma forma mais sistematizada. Aqui não. O nosso mercado editorial, ele ainda é muito jovem, né? Por assim dizer. Isso também é muito bom, porque existe essa probabilidade de crescer, né? Sem dúvida. Isso não é dúvida. Isso é bom porque a gente já sabe o caminho que os outros estão chegando, estão se direcionando, e a gente pode trilhar de forma mais sólida. Sim. E é com base nesse tipo de informação que a gente tem que entender quando você vai comparar, né, de um modo geral. No campo que eu escrevo, o romântico hot, né? Ah, mas as escritoras gringas são muito melhores do que as escritoras brasileiras.
Olha só, Será? nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Porque a grande Será? questão é que quando um livro, né, desse gênero, que é publicado bastante, que vende muito, quando ele chega na livraria, ele já passou pela mão do editor, ele já passou por muitas mãos. Né? Aqui Exato. não. Exato. Pegando a sua deixa, Rosa, né? É que existe esse julgamento. É a mesma coisa quando o aluno chega e pergunta para mim no dia de prova: sua prova está difícil? Primeira pergunta que eu faço: você estudou? Ah, eu não estudei, então vai estar difícil. Aí, Já vai trazendo estar. para essa questão que você levantou, as pessoas julgam e a gente poderia fazer a pergunta: você já leu todas as autores que escrevem para você poder distinguir quem presta Exato, e quem não presta? Ou você exato. teve uma experiência ruim, Sim, exato. né? Nós já E tivemos uma olha, situação por aqui também, sabe? Que a gente fez um vídeo de recebidos de um livro e a pessoa interpretou nada a ver. E a gente nada a ver. Nós fizemos algo que a gente sempre fazia em todos os livros, que é pegar objetos mais diferentes e inesperados possíveis para abrir um pacote. E aí nós fomos assim, tanto quanto julgadas aí, porque assimilaram com uma coisa que a gente nem tava ali pensando. sabe, é o que eu digo. É a dificuldade de letramento. Você entende? Eu acho que o debate que a gente coloca acerca da literatura, de um modo geral, não exclusivamente no gênero romântico hot, tudo isso coloca para o debate a questão da educação, da formação do leitor, da formação do escritor. Não é possível. Olha, na década de 30, o Anísio Teixeira já falava assim, olha, sem educação, né, com educação é difícil, sem ela é impossível. Né? Então, você veja, está posto, há que se repensar uma série de coisas. A escola precisa formar alunos melhores, leitores melhores. Sem leitores, você não tem um país mais justo, sabe? Você não tem um país no qual as pessoas consigam ter um horizonte de conhecimento, de reflexão maior. Isso, a falta da educação, a falta do letramento, a falta da consciência crítica faz com que as pessoas se tornem vítimas de discursos rasos, de discursos autoritários, misóginos, racistas, homofóbicos. Entende? O mundo para o qual nós estamos caminhando, que é um mundo, eu acredito, um mundo mais justo, não cabe mais esse tipo de discurso, esse tipo de pessoa, esse tipo de posicionamento. Né? O mundo para o qual nós estamos. Costumo chamar O mundo para o qual de política de manada. Exato. Só vai num balo. E só vai. Você só vai porque você não consegue pensar. Você acha... Eu gostava de falar para os meus alunos assim, professor, mas está escrito aqui. Eu falei, então tá. Se o médico escrever para você estricnina, você vai e toma? Porque está escrito lá? Não é assim. Você entende? Então, olha, um mundo no qual se respeita o planeta, um mundo no qual você tem energia renovável, um mundo no qual a metrópole que gera pandemias, que gera doenças absurdas, né? Não vai existir mais. Esse mundo no qual a cidade é uma cidade menor, é uma cidade mais orgânica, uma cidade mais verde, uma cidade mais horizontal e não tão vertical. Enfim, a Natasha arquiteta, ela sabe disso, né? O mundo para o qual nós estamos caminhando e o mundo que vai efetivamente salvar esse planeta não comporta esse tipo de discurso. E para que esse mundo novo seja construído, é preciso que haja um investimento em educação. Na formação de leitores, leitores de livros, leitores de mundo, sabe? Isso é muito importante. Por isso a importância do escritor. Gente, conversa demais, né? Ai, mas é uma delícia ouvir você, é uma delícia falar sobre o seu trabalho. Você sabe muito bem disso, que é um prazer imenso para nós. Deixa eu voltar lá no começo, quando eu perguntei sobre a segunda edição, qual foi o tempo que você deu para observar a resposta do seu público e para dizer, eu preciso renovar? Qual foi o tempo da primeira edição para a segunda?
Olha só, eu terminei apenas por hoje. Eu tinha saído do hospital porque eu quase morri com Covid. Meu pai. Inclusive. Foi 2000 e não sei. 2021. 2021. Isso, 2021. Meu 2021. Deus, Rosa. Não, sabe, as coisas, elas nos tocam, Stephanie, no nosso cotidiano. É no corriqueiro, no dia a dia, é na sua geladeira aberta, na sua conta de luz. As pessoas acham que quando a gente fala, sabe, de letramento, de educação, sabe, de consciência crítica, de percepção política e tal, a gente está falando de coisa abstrata. É. Não! A gente está falando do preço da carne, a gente está falando se sua geladeira tem osso, se sua geladeira tem carne. A gente está falando da mulher que apanha, entende? A gente está falando disso. De coisas que acontecem no dia a dia, no corriqueiro. Por isso o mundo mais justo, um mundo melhor, passa pelo letramento, sabe? Passa Letramento é a pelo chave de tudo. É a chave Sim. de tudo. Gente, às vezes eu Sim. fico besta pensando na capacidade do ser humano que fica parado numa via que é de mão livre. Que fica ali parada, tá escrito livre à direita. E a pessoa fica ali parada. Ali eu já começo a estudar o ser humano, sabe? Fico pensando, meu filho, tu não passaste aí por uma autoescola, um negócio, né? Teve que estudar, sabe? Às vezes eu fico pensando muito nisso, que os seres humanos, eles têm uma dificuldade, assim, né, de pegar no embalo, eles têm que dar uma corda, um tapinha nas costas, pra ver se sai, né? Depende da pessoa, né? Eu não vou nem esticar a prosa, senão de repente a gente começa a ter um papo até eugenista, esse da cadeia. Né? Então vamos para a próxima, né? Mas olha, Próxima pergunta. Livro maravilhoso. E eu quero Obrigada. saber um pouquinho sobre a personagem que vai entrar e vai deixar a Maria Laura um pouquinho desconfortável. O Jim. É. Ou é a mulher do filé? Não, a mulher. A mulher. Na verdade, ela aparece, sim, nesse segundo volume, né? Não exatamente para compor um triângulo amoroso com o Kim, né? Porque quem aparece, né, a grande vedete desse segundo volume é o Jim, é o Kim Jin, que é o irmão dele, que é idol, né? Obviamente, né, a história não está escrita, enfim. A previsão é de que seja feito mais no final de 2024. Eu tenho outro planejamento, até vou adiantar, né? Eu sei que eu estou meio caindo na esgueia aí na resposta, mas é importante dizer isso, né? O meu planejamento para 2024 é, no primeiro semestre, eu fazer alguns relançamentos, né? Até para poder me dar tempo de escrever novos trabalhos com a qualidade que eu gosto, com a qualidade que eu prezo e que eu acho importante, né? Então, para o primeiro semestre, em fevereiro de 2024, eu vou fazer a segunda edição do Diabo no Fundo da Sala. Já terminei o epílogo. Eu estou fechando coisas que eu acho importante. O Diabo também. Curiosa para saber a sinopse aí do negócio, o enredo da trama. Ah, você faz com a gente, Rosa. Diabo no Fundo da Sala. Já escrevi o epílogo. Muitas meninas pediram, muitas leitoras. O que acontece depois com o casal? Bom, na verdade, eu fiz um epílogo completamente diferente dos epílogos que tem por aí. E eu já adianto, é um epílogo bombástico, que vai fazer com que as pessoas compreendam a relação do Pedro Henrique com a Ana Florença. A história é uma história, um age gap, né? Só que é o aluno da professora, entendeu? Ele é bem mais jovem do que a professora dele, a Ana Florença. E daí, vou sugerir mais pra frente, vou voltar aqui pra gente falar sobre o romance. A gente vai conversar sobre isso, hein? Com certeza. Não, porque, assim... Eu sugiro para quem já vou cantar pedra. Quem já leu o Diabo, começa lendo pelo epílogo, para depois ler o texto de novo, né? E quem não leu, lê do primeiro capítulo, para depois chegar aqui e falar assim, meu Deus, então era isso. Né? Enfim. Delícia. Depois do Diabo vai ser o Mar de Desejo, que eu também vou refazer, enfim, precisa de uma série de coisas.
E no segundo semestre está o planejamento para novos trabalhos, né? Estou terminando Lala, né, que é um outro romance ali, que eu tinha começado, não tinha terminado. E muito provavelmente, apenas por hoje, o volume 2 vai ficar para 2025, entendeu? Para que haja esse tempo. Porque não é um livro fácil de ser escrito. Sim. Você veja, agora voltando, né, à sua pergunta. Trata-se de um livro Mas que, eu escrever nem no falei Brasil, sobre o rapaz que entra. Entra uma mulher sim, muito que é... bela e que Não, acaba, de gato. certa forma... Ela não entra, essa mulher? Gente, eu tô Não, doida. gatinho. Tá. Veja bem. Veja bem. Vamos pensar primeiro que ela primeira parte. usa, Vamos fazer igual o Então, que Jack. vai entrar? Vamos fazer igual o Jack Estripador. Vamos por partes. Vamos. Né? Então, é um livro complicado de ser escrito. Por quê? Para escrever um dorama que se passou no Brasil, um dorama coreano, que se passou no Brasil, eu suei para pesquisar sobre a história da Coreia para poder, né, compor o Kim. Um livro que se passa na Coreia vai me exigir muito mais pesquisa. Embora a estrutura já esteja toda na minha cabeça, eu preciso fazer uma pesquisa com fôlego maior. Por isso ele vai sair só em 2025, né? Certo. Já me comprometo com as minhas leitoras. Agora, o que acontece ali no segundo volume? Bom, no primeiro volume, a mulher belíssima que você viu é a tia Lian Li. Ela é a tia do Kim, entendeu? Gente. Então, a Maria Lara, que como os nomes são muito complicados, a gente se confunde mesmo. A tia Lian Li é a mulher do... gente. É a tia, é a mulher do homem da bengala, do velho da bengala, que é o tio do Kim. É o tio Fábio, que muda de nome, muda de cara. Ela é uma cirurgiã plástica, a tia Lian Li, né? E há momentos deliciosos, porque ela é enorme, né? Ela é linda, ela foi Miss China, inclusive. E a Maria Lara é um pouquinho de gente, né? Ela fala assim, porque você era tão jovem, né? Que ela quer que chama ela de tia. Ela, não, que criança, não sou jovem, não, são água e retalhos. Então tá, água e retalhos, vou beber água, né? Enfim, então assim, por conta de tudo que aconteceu na Coreia, o Kim foi obrigado a forjar a morte do tio dele, né? Então, naquele momento ali em Paraty, o tio está fazendo a última cirurgia plástica, porque a mulher dele é cirurgiã plástica, ela não admite que ninguém toque no rosto do marido, a não ser ela, né, a tia Lian Li, e dali eles vão embora. Eles estão no programa de proteção a testemunhas da Interpol, entendeu? Certo. Aí eles vão para o Caribe. Como a Natasha não leu o finalzinho, está muito claro lá. Nos 2 últimos capítulos, eu fecho essa história. E aí termina com eles indo embora, né, para o Caribe, o tio Fá e a tia Lian Li, que é a chinesa maravilhosa, e o Kim e a Maria Laura indo para a Coreia, que é onde vai acontecer o segundo volume. E aonde é que vai estar, né, o da coisa ali, né? Na relação complicada que o Kim tem com o Kim Jin, que não é nem o irmão dele, o Wong, né? O Wong é filho da mãe dele com o padrasto. Mas o Kim Jin é filho do padrasto com a empregada. Só que o padrasto, quando o Wong nasceu, ele expulsou o Kim de casa, o Tan, né, o Kim Tan, e obrigou a mulher a criar o Wong e o bastardo, como se fosse filho dela. Entendeu? Nossa. E aí o que acontece? Casos né? de família, gente. Casos de família. Por isso, E o que acontece? eu acho que a sua programação está invertida. Termina essa história primeiro, no primeiro semestre do ano que vem, e daí depois você faz. Você vai deixar a gente sofrendo. Um ano. Ela é um Mas é pouquinho demorado. sádica, já tô sentindo isso. É demorado, gente, é demorado. Quando a gente for fazer a prosa, né, do segundo volume de Apenas por Hoje, a gente retoma o primeiro volume, entendeu? Mas para o ano que vem, é isso. O ano que vem nós vamos ter O Diabo no Fundo da Sala,
Nós vamos ter Apenas por Hoje, que são 2 relançamentos, 2 segundas edições. E depois Lala, que eu estou terminando. E depois, como é que chama? De Bodmer, Café, Vingança e Pão de Queijo. Que é o primeiro super mineiro, gente. Já adorei mineirinho, olha isso. Gente, é o primeiro spin-off do contrato, que é a história do Zé Ricardo com a Lara. Olha, para me dar esse tempo, né? Porque sem esse tempo para poder escrever, não sai boa coisa. Eu acho que a gente vai trocar umas figurinhas, Rosa. Eu curto muito a temática etarismo. Na verdade, eu curto muito a temática figura feminina, como um todo, né? Como um todo. Então, tá saindo um romance aí que também vai tratar dessa temática de etarismo. E a gente vai ter que trocar umas figurinhas aí, viu, Rosa? Na boa. Vou amar, vou adorar mesmo. Inclusive depois, né, fazer assim, um pedido público para as duas maravilhosas. Porque assim, o ano que vem eu também vou lançar o meu podcast no Spotify. E aí, a ideia é um podcast para falar dos meus livros, para falar dos meus romances. Certo. E eu não sei bem ainda por que águas eu vou nadar, né? Assim, se a gente puder depois fazer um meet, as duas, para a gente poder conversar, sabe? Vamos conversar. Tem uma leitora muito querida, a Bruna, hoje ela falou assim, bora juntar uma mulherada para ir para a Flip de 2024 e bora, entendeu? Gente, bora, Natasha, vamos lá. Eu acho que a gente tinha que, sabe, fazer alguma coisa nesse sentido. Sacudir para ti. Vamos virar para ti do avesso. Sacudir as estruturas lá. Sabe, eu acho legal, sabe, a gente a gente organizar um encontro assim, sabe? Existem pousadas lá que abrem espaço, sabe, para lançamentos, abrem espaço para debates, para palavras. Eu acho que a gente podia se organizar nesse sentido, né? Também acho. Nada que seja que delícia, caro, né? Sim. Mas que permita, sabe, a conversa face a face, tete a tete. Eu acho que é um espaço para mulheres, né? Exato. Perfeito. É só se programar, né? Se programando tudo dá certo. Rosa, que delícia conversar com você. Eu não queria ser a chata da vez, mas a gente está ficando com o tempo apertadíssimo aí. A gente ainda tem mais uma conversa. Né? Então, assim, dizer que é sempre muito gostoso conversar com você, dar risada, né? Aprender com você, na verdade, né? Com o seu olhar, com a sua experiência. Quem está começando, e eu me incluo, né? Nessa caminhada. Então, conversar com quem já está aí trilhando, né? E sabendo por onde ir, acho que é tão gostoso. Eu acho que essa troca, né? É bom para os dois lados. Né? É bom para os dois lados, porque às vezes a gente faz o automático, mas quando a gente fala, quando a gente orienta, a gente acaba voltando naquelas questões que muitas vezes ficou esquecido, né? Mas agradecer de coração, né? Sempre pela sua generosidade em estar aqui conosco, dividindo, né, o seu trabalho, a forma como você pensa, tá? E vamos sim, eu vou. Imagina. Quando eu terminar de ler até domingo, se tudo der certo, eu te falo, olha, já terminei de ler, tá bom? Me conta, eu vou adorar Eu vou ler também, só que eu preciso de um momentinho aí, porque a minha vida é um pouquinho diferente da Natasha. Natasha é atarefada também, mas a Natasha não é casada. Eu sou casada e mãe de pet, então... E aí, trabalho igual... Não tem desculpa, não tem desculpa. Eu não sou casada, eu tenho 2 filhos, 2 gatos e uma tia velha. É isso. Então, eu vou voltar, eu vou parar. Sabia que eu tô lendo? Querida, combine, porque eu comecei a... Quando você falou de dorama, eu tive... eu me senti, assim, chamada a começar a pesquisar um pouco sobre, né? Eu falei, eu tenho que saber alguma coisa sobre todo mundo falando, né? Disso, a gente tem que ir atrás. E aí uma bibliotecária me indicou, Querida Combine, né? E aí eu acabei adquirindo, que é um best-seller asiático, inclusive.
né? Sim. Que fala justamente sobre isso, porque para ser escritor, acho que todo mundo já sabe disso, né? A gente tem que pesquisar muito. Então a gente tem que ver como é que várias pessoas, né, escrevem, descrevem a figura feminina, que é aí o meu objeto de pesquisa, digamos assim, dentro da literatura. Né? Então, a gente vai se alimentando de outras e outras pessoas. Eu curto muito a forma das suas personagens femininas, como você traz, como você tem trazido, né, de um modo geral, essa liberdade, o lugar de espaço, de falar, de mostrar que mulher, sim, mulher sente prazeres, né, mulher tem desejos, que a mulher precisa desse espaço para isso. Né? Precisa desse espaço para ser compreendida, unida e fazer isso de uma forma com muita qualidade, que é o que você sempre tem feito aí e é o que deixa a gente cada vez mais encantada. E olha, também estou aprendendo, apesar de ser aí graduada em letras, leio já há muito tempo, sou uma leitora assídua desde criança, mas eu estou aprendendo também muito. A gente precisa conversar e ter esses espaços para a gente conseguir também ter novas inspirações, e você é sempre uma nova inspiração. E a Natasha é muito modesta, porque ela estuda, ela faz curso de tudo, sabe? Curso de tudo. Como fazer prólogo, ela vai lá e procura um curso. Como fazer um plot twist, ela vai lá e faz um curso. A Natasha é assim. A Natasha tem o látis dela é quilométrico. Porque ela faz todos os cursos de tudo que você imaginar. Faço cálculo. E aí você entende, né? O povo depois vem, joga na cara e fala assim, nossa, que escrita rasa. Vai pisar no chão que a gente pisou. Pra saber se é rasa ou se não é, seu infeliz. A gente acha assim, né? Peguei chiclete na cruz, né? Enfim, joguei strip poker na Santa Ceia. Era eu lá, né? Tirando a roupa. Meninas, mas assim, eu agradeço. É sempre um espaço muito legal. Amo o papo, amo a conversa. Porque é aquilo que eu sempre digo, né? Conversar com pessoas que conhecem a escrita, a minha escrita, que lê o meu trabalho, que lê o meu livro, é outra vibe, é outro papo, né? Agradeço muito o espaço, agradeço a conversa. Convido as leitoras a lerem Apenas por Hoje. Está lá disponível na Amazon, nas lojas Kindle. Em 2024 vai ter o livro físico, tanto de Apenas por Hoje, quanto todos os volumes do contrato. Todos os meus livros físicos vão ser lançados e relançados em 2024. Para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito desse universo dos doramas, de como a Coreia reinventou a sua economia com os doramas, com o K-pop, enfim, dá uma chegadinha no meu blog de Prosa com a Rosa, no meu site www.rmferreira.com. Essa semana, toda quinta, tem a Quinta da Prosa, tá bom? Trailer! Os livros têm trailer! Tem trailer! E tá lá no site, né? Vai lá no blog, tem assim, essa semana vai ter um texto especial falando da onda coreana, de como a Coreia se reinventou com os doramas, com o K-pop, com os BTS, enfim. Aliás, pouca gente sabe que o BTS, só o BTS sozinho, ele é responsável por 30% do PIB da Coreia. Nossa. Pra você ter uma ideia. Menina. Né? A Coreia se reinventou e saiu da lama investindo em cultura, investindo em filme, em escritores, em livros, em atores, em cantores. Né? Ou seja, tá aí a cultura, é o que do Brasil é a segunda área que mais movimenta grana, que gera trabalho, que gera emprego. Né? Então a gente rala muito para escrever. A Stephanie tem razão, a Natasha também. Eu sou muito grata, né, pelo espaço, por vocês estarem sempre dispostas a prosear comigo. Tá bom, meninas? Beijo. Feliz 2024. Né? 2024 tá aí, que seja um ano maravilhoso. E não se esqueçam, em fevereiro, Pedro Henrique Braden está de volta no Diabo no Fundo da Sala, com nova capa e com um epílogo sensacional. Perfeito, a gente tem que agradecer. Vaninha passou por aqui, deixou um beijo carinhoso. A Leila também passou por aqui. Leila Físio tem nos acompanhado muito. Muito obrigada, gente. De verdade, de verdade.
Olha quando a Gleina querida, nossa Gleina, quanto a tua participação é importante pra gente. É Você não linda, tem maravilhosa. ideia, mulher. Beijo, beijo. Adoro, adoro. Maravilhosa, maravilhosa. Amor, amor. Amor, amor. É, amor, amor. E ela tá dizendo ainda aqui, ó, sou professora de educação infantil e no mesmo tempo em que eles estão incluindo nas escolas as tecnologias, eles também se questionam. Aliás, as crianças, né, devem questionar o simples em um conto, em uma história. Sim. Então, ela está trazendo também um pouco da realidade dela diante da falta de letramento e do incentivo do letramento mesmo. Bora lá, gente, sim, propagar essa literatura maravilhosa. E vamos que vamos. Meninas, beijo. Beijo. 2024 nos encontramos na Flip em Paraty. Perfeito. Combinado. Tchau, tchau, gente.